A paz seja convosco, que aqui está no templo, e com você que está assistindo aí pela internet. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa noite, é uma honra, né? Estou muito feliz. Talvez as irmãs aqui falem, nossa, mas hoje a pastora veio. Eu tenho uma certa dificuldade com esse produtinho aqui, ó, que tem sido parte do nosso look. Tá? A máscara ela me causa um desconforto, né? Muito sério, por isso que pouco me vem, mas eu tenho vindo. Eu venho aos domingos à noite, algumas sextas-feiras, e Deus tem me dado graça. Amém? Podem se assentar, que nós vamos fazer leitura da palavra. No livro de Esther, no capítulo 2, a partir do verso de número 5. Livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso de número 5. Muitas mulheres notáveis foi falada nesse altar. Eu acompanhava as lives da minha casa. E quando a pastora Márcia, o nosso pastor, me convidaram, meu coração ardeu para falar de Esther. Há alguns anos eu preguei sobre Esther aqui, a Roselaine lembra, Rose? Né? A gente fez até uma encenação, né? Tinha um irmão aqui que foi o rei Assuero, né? E eu gosto de Esther. E eu falei, eu vou falar sobre essa mulher, sobre Esther. Então, vamos lá. Livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jecônias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Verso 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Senhor, em nome de Jesus, como sempre faço, eu te agradeço por esta rica oportunidade, mas eu careço do teu favor na minha vida. Que eu seja um instrumento do Espírito Santo de Deus nesta noite, Pai. E que possamos meditar nessa mulher notável que foi a rainha Esther. Amém? Eu vou falar um pouquinho rápido sobre Esther. Como a gente leu, Esther era órfã, né? Não sendo ela era órfã de pai e de mãe. E Mardoqueu, na realidade, ele seria primo dela. Só que como ele a criou como filha, ela o respeitava como tio. E a rainha Vaste, ela desobedeceu um pedido do rei Assuero. E por conta disso, ela foi destituída do cargo, né, do lugar de esposa, de rainha do rei. E aí foi-se feito um juntamento de mulheres para que o rei escolhesse uma nova rainha. E entre essas moças se encontrava essa jovem, Esther, que assim que ela se reuniu com as moças, já encheu o olho desse guarda, do Hegai, desse eunuco,
né? E ali ele começou a dar a ela um tratamento especial, tá? Um tratamento especial para Esther, porque ela era uma mulher diferenciada, uma mulher notada. Por quê? Porque era filha de Deus. Eu e você, nós somos notáveis, não pela nossa beleza, não pela roupa, não pelo cabelo. Lógico que isso tudo faz parte. Mas como nós temos Jesus em nós, isso já nos faz em mulher diferente. Porque ela era uma moça, com certeza, humilde. Quando eu falo humilde, não tinha roupas bonitas, não tinha, né, cabelo bem feito. E quando ela chegou ali naquele palácio, já aquele guarda já olhou, já falou, essa moça é diferente. Tanto que ele separa 7 moças ali para estar cuidando dela. E aí, Esther passa um período de 12 meses sendo cuidada com óleo de mirra e com produtos, especiarias, né? Ali ela tomou banho, acho que de leite de cabra, fez limpeza de pele, fez unha, fez cabelo, enfim, ela ficou 1 ano sendo cuidada. E isso traz para nós o quê? Quando a gente vem para Jesus, quem que começa a cuidar de nós? O Espírito Santo de Deus, irmãs. É o Espírito Santo de Deus que faz todo esse trabalho, todo esse preparo que Esther teve em 12 meses, antes de se achegar até o rei, o Espírito de Deus começa a fazer em nós. E eu já comecei a pregar, que você vai entendendo. Você quiser se aprofundar mais, depois você lê todo o livro de Esther, que é um livro maravilhoso. É um livro que a gente tira muita lição. A gente tira muita lição sobre a atitude da rainha Vaste, o que causou para essa mulher a desobediência dela. A gente aqui tira várias lições, mas nessa noite eu quero falar de Esther. Eu quero falar dessa mulher, desse livro, onde a gente vê a proteção de Deus em favor do seu povo. E para isso ele usou uma mulher, uma moça ainda. Na época ela era uma jovem notável. E através da vida dela, Deus livrou todo o povo de Israel. Por isso que eu e você não podemos achar que nós não temos valor. Você é uma pessoa que tem valor. Você que está assistindo, mulher, você tem muito valor para Deus. Por isso que Jesus morreu por você. E assim como a rainha Esther, né? Quando ali ela foi até o rei, quando viu ela, já se apaixonou. Tanto que já colocou a coroa nela e já fez um banquete, uma outra festa, para apresentar a nova rainha dele, que seria Esther. E no decorrer de tudo isso, 2 eunucos armaram para tentar matar o rei Assuero. E o primo dela, que ela tinha respeito e muita consideração por ele, Mardoqueu, ficou sabendo da armação e contou para ela. E aí, esses 2 eunucos foram mortos. Mas o rei nunca soube do assunto. O rei soube que iam tentar contra a vida dele, mas não soube quem foi a pessoa que impediu. Que foi o tio dela. A pessoa que a criou, a pessoa que ela respeitava. Tanto que aqui no texto, no verso 10, fala que ela nunca falou que ela era do povo judeu, porque o próprio tio tinha ordenado que não falasse. Olha como essa moça era diferente. Olha como essa moça era notável mesmo. Porque a gente, às vezes, vai em algum lugar, ou está em algum lugar, a gente faz questão de dizer que é crente, né? E que serve Jesus, e isso e aquilo, né? Ela não falou que povo ela servia. Ela ali foi mostrando que ela era uma moça diferente das demais que estavam ali para ser levada a ser escolhida a esposa do rei, né? E aí, vamos concluindo aqui, né? Que eu não quero fazer um spoiler todo
de todo o livro, era só para você entender, então, que essa moça era órfã de pai e de mãe. Ela foi levada no palácio juntamente com outras moças. Quando ela chegou lá, o eunuco que ia cuidar dessas moças já viu algo diferente nela. E ela já começou a ser favorecida. Eu lembro muito de Daniel. Eu lembro muito dos outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando chegou, eles já tiveram um tratamento diferenciado dos demais. E aí ela, por ser uma mulher notável, ela se tornou rainha. Só que no decorrer de tudo isso, surgiu um homem que trabalhava com o rei, chamado Amã. Eu poderia dizer que ele era um ministro, ele ocupava um cargo muito alto ali. E ele não gostava dos judeus. E, em especial, ele não gostava de quem? Do tio da Esther, do Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Mardoqueu era meio tipo Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvou e foi para a fornalha. Mardoqueu era meio parecido com Daniel, que não deixou de orar e foi parar na cova dos leões. E Amã, por não gostar de Mardoqueu, começou a armar algumas coisas para prejudicar o povo de Israel, já que ele não podia diretamente prejudicar Mardoqueu. E aí Mardoqueu, sabendo de tudo, do decreto que ele fez, e o rei ali sem ler, porque confiava nesse Amã, carimbou lá, assinou o decreto, que em determinado dia, o povo de Israel, os judeus que ali habitavam, iam morrer. Só que Mardoqueu rasgou a roupa, que era o costume deles, né? Pareceu triste, com cinza na cabeça, e aí foram e falaram para a rainha Esther. E Esther quis saber o porquê. Aí Mardoqueu contou para ela. Na primeira instância, Esther ficou com medo, né? A reação da Esther foi ter medo, gente, que é normal. Eu e você também, quando nos encontramos em alguma situação difícil, aos nossos olhos, nós também temos medo, né? E ali a primeira reação dela foi ter medo. Mas uma coisa ela sabia, que ela não podia recuar. Porque se ela recuasse, ela ia permitir que tudo que Amã estava querendo fazer ia se concretizar. Eu quero ler com você Esther 4,14, para você ver a fala do tio dela para ela. No momento ali que ele percebeu, né, que ela estava com medo, ele disse assim para ela, Esther 4,14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento d'outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então o tio dela disse assim, Esther, se você se calar, não fizer nada, vai vir livramento de algum lugar. Você percebe que ele não fala de Deus, é o único livro que não fala de Deus. E é um livro que Deus está atuando grandemente. Aí ele diz isso para ela, mas saiba que tu e a casa de teu pai vai perecer. Porque você não se tornou rainha sem propósito. Ele diz aqui, ó. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, você chegou a ser rainha porque tinha um propósito além de você ser mulher do rei. Você ser o instrumento usado para livrar o teu povo, o nosso povo, o povo judeu. Ali ela tomou uma posição, gente. Ali ela tomou uma posição. Essa é a diferença da mulher notável. Ela pode ter medo? Podemos ter medo, sim. Mas nós temos que saber que quando algo se levanta,
nós temos que colocar Deus na nossa frente e não temer, porque Deus tem um propósito naquela situação através das nossas vidas. E ali Esther se posicionou, Esther se colocou, jejum, ela, as moças que a serviam, os animais, e assim ela falou para o tio também, falar para que todos jejuassem, para que preparasse o jejum ali, para que ela se achegasse diante do rei. Deus às vezes nos coloca em situações desconfortáveis, porém, por mais assustadoras e perigosas que sejam no momento, tudo que Ele faz tem um propósito. Nós só podemos falar que Deus faz milagre, nós só podemos falar que Deus dá vitória, nós só podemos falar que Deus é o Deus do impossível, quando surgem situações adversas nas nossas vidas, quando surgem situações que nos causam medo, quando surgem situações que aos nossos olhos parece que nós seremos destruídos, a nossa casa vai ser destruída, a nossa saúde vai ir para o ralo. Somente quando tem esses momentos que nós verdadeiramente poderemos dizer que servimos um Deus de milagre. Porque se não acontecer esse tipo de situação, irmãs, como nós seremos notáveis? Como que as pessoas vão notar Deus em nós? Se tudo estiver bem, se tudo estiver jóia, nós seremos notadas pela roupa boa que a gente veste? Como a Andréia hoje me elogiou que eu fico bonita de vestido. Muito obrigado, Andréia. Mas eu quero ser notada conforme a pastora Márcia falou. Muito além da roupa. Eu quero ser notada como uma mulher de oração. Eu quero ser notada como uma mulher que, apesar das adversidades, eu permaneço firme em Cristo. Eu quero ser notada que, apesar das dificuldades financeiras, eu continuo adorando a Deus. Apesar das dificuldades no casamento, porque eu tenho 35 anos de casada, mas eu tenho problema no casamento também. Aliás, eu vim para Jesus por causa do meu casamento. E eu louvo a Deus por causa desse problema, porque senão não estaria nesse altar, pastora Márcia. Porque eu não queria Jesus de nenhum jeito. Então, eu louvo a Deus pelo problema do meu casamento, que a Roselaine acompanha a minha vida. Senão, não teria Jesus hoje. Eu quero ser notada por isso. Você queira ser notada por vencer todas as coisas. Não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que em todas as coisas eu e você somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Você e eu somos notáveis, porque apesar de muitas cadeiras ainda estarem vazias, vocês crê que não é essa máscara que tem protegido nós do Covid, é Deus que tem protegido eu e você. Porque esse vírus, se ele quiser entrar dentro da máscara, Cláudia, ele entra. Uma bobeada que nós dá, ele entra. Então quer dizer que Deus tem cuidado de mim e de você. Então não esqueça disso, tá? Que Deus às vezes nos coloca em situações desconfortáveis, tá? Porque Ele tem um propósito. Vamos continuar. Minhas ações e suas ações, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que não ora para os outros, porque é uma oraçãozinha de nada. Eu não faço tal coisa porque é tão pequeno. Não se desmereça, irmã. Talvez eu e você nunca tivemos uma atitude tão ousada e grandiosa como a da rainha Esther. Para mim e para você, podem ser pequenas e insignificantes. Mas nunca nós sabemos as maneiras que são capazes de mudar o rumo da história. Às vezes o que você faz, você acha pequeno para você, Deise. Mas pode mudar rumo de história. A gente vai ver na Bíblia, Raabe, ali ela acolheu os espias. Mas mudou toda a vida dela, da casa dela, toda a história dela. A gente vai ver aquela mulher que usou o único pouquinho de farinha de trigo para fazer um bolo para o profeta, pastora. Mas olha o que aquele bolo gerou na vida daquela mulher. Nunca mais ela teve falta de nada. Coisa pequena. Aquela menina que foi levada como escrava na casa de Naamã.
Só uma coisa que ela disse assim, ó, Fernanda, se o meu Senhor conhecesse o profeta. É uma coisa insignificante, né? Mas que fez toda a diferença na vida de Naamã. A ponto dele daí começar a adorar a Deus. Então não ache que o que você faz é pequeno, é insignificante. Não ache que eu falo de Jesus para os outros, mas não acontece nada. Não acontece nos seus olhos. Não acontece para você ver. Mas lá dentro da pessoa, o Espírito de Deus está fazendo algo através da tua palavra. Uma oração que você faz para alguém. Mas eu não sei orar. Só o fato de você dizer, Deus, abençoa a minha patroa. Essa oração tem um grande poder no mundo espiritual. Então não queira fazer coisas grandes, achando que Deus opera nas coisas grandes. Deus opera naquilo que Ele tem propósito. Seja grande ou seja pequeno. Então nunca se desmereça. Porque o desfecho das coisas está nas mãos de Deus. Por isso que você não deve avaliar, irmã, se o que você faz é grande ou é pequeno. Você tem que saber que está na mão de Deus. Então, o desfecho de tudo que eu e você fazemos está na mão dele. Eu quero que você abra a Bíblia em Eclesiastes 11:5. Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Olha o que a Bíblia diz. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, muitas vezes você está pensando, mas eu não vou fazer algo tão grande como a rainha Esther fez, que salvou todo o povo de Israel. Mas uma atitude sua, de oração, de intercessão, uma atitude sua, de sentar com alguém e falar de Jesus, pode ter um desfecho maravilhoso no final das contas. Porque eu e você somos mulheres notáveis. Eu tinha uma dificuldade, quando eu vim para a igreja, algumas pessoas estão aqui desde que eu vim, que é a Júlia, a Sueli, e eu sempre falei e pensava comigo, eu não falava para os outros, eu falava, meu Deus, eu sou uma coisa mesmo do cavalo, porque eu via o povo cantando, eu via as mulheres, nos grupos, eu falava, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque eu olhava para mim com o meu olhar. Mas quando eu comecei a deixar o Espírito de Deus fazer eu olhar para mim conforme a palavra, eu fui mudando. Eu fui ficando metida, Danilo. Eu falava assim, não, eu também posso. É só eu deixar o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Tanto que eu e a Cláudia batizamos no mesmo dia, né, Cláudia? Dia 19/9/99, né? E hoje eu olho para mim, Kátia, olho para mim, eu falo, eu mudei muito. Eu sou uma mulher notável. E olha que Deus ainda está, eu ainda estou no processo aqui, dos 12 meses, passando pelo óleo da mirra, pelas especiarias, pela palavra, desço na olaria, subo da olaria e tomo umas cajadadas. Mas hoje eu sou uma mulher notável. Hoje as pessoas não conseguem mais me derrubar falando palavras, porque eu já aprendi quem eu sou em Cristo. E eu sou uma mulher notável. Você que está aí sentada é uma mulher notável. Você que está assistindo é uma mulher notável, porque Deus te notou, porque Deus te escolheu. Assim como Deus escolheu Esther para ser rainha, esposa de Assuero. Que a Bíblia já nos diz isso, que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele escolheu a nós. Então, se ele escolheu nós, ele tem um propósito para cada uma de nós. Independente se nós vamos salvar todo o bairro aqui do São Jorge, ou se nós vamos salvar só a nossa casa e a nossa família. O desfecho de tudo isso, quem fará é Deus. Porque assim foi com Pedro. André ganhou Pedro, e Pedro ganhou quanta gente na primeira pregação?
Então, às vezes você fala, eu queria ganhar multidões. Glória a Deus, eu também oro que eu quero ser mãe de multidões. Mas eu posso ser mãe de uma única pessoa que vai ganhar muitas multidões, Ilma. Então, eu também vou ser mãe de multidões. Né? Hoje eu já estou indo para o 13º neto, para quem nunca queria nem ser avó. Agora já estou para o 13º neto. Imagina, como os planos de Deus são diferentes do meu, né? Vamos voltar aqui. Ela arriscou a vida, gente, para salvar o povo. Eu e você temos que arriscar a nossa vida. Como, pastora? Pela nossa família. Orando, jejuando, muitas vezes engolindo o sapo de perna aberta, porque quem não tem família toda convertida, engole. Aí uma acompanha a minha vida, né? Tem mais gente aqui que não é toda a família que é salva, tem que ouvir umas coisinhas por conta de estar em Cristo, mas a gente ali se cala, que a Bíblia diz que a gente tem que morrer todo dia para que o outro seja salvo, ou seja, morrer o seu eu. Você engole, sabendo que Deus vai trabalhar em cima daquilo, fazendo aquela pessoa falar como fulano mudou mesmo, esse Jesus mudou, porque se fosse outra época, ela ia falar alguma coisa para mim, né? Ela garantiu, gente, a proteção dos judeus contra os inimigos. Por quê? Porque a gente vai ver aqui, no capítulo 5, depois do jejum, depois que o tio dela falou com ela, no verso de número... Está caindo fogo ali, gente? Ai, fumaça. No verso 2 aqui, e sucedeu que vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Antes disso, ela disse assim para o tio dela: eu vou, porque se eu morrer, eu morrerei. Porque não se chegava no rei. Eu vou lá falar com o rei. Tipo, eu vou lá falar com o pastor Marcos, entrar lá na chácara. Pastora, o pastor Marcos está aí. A pastora está, aguarde um momento. Não era assim, não. O negócio lá era bem diferente. Podia até morrer. E ela disse, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Sabe quem que eu lembrei? Dos 3. Quando jogou eles na fornalha. Se o nosso Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, nós morremos queimado. Aí que nós não se dobra, nós não se dobra. E aí ela foi, tocou no cetro do rei. Tocou no cetro do rei. E por conta disso, ali, ela foi trabalhando uma forma. Ela já não chegou falando para o rei que ela queria. Era uma mulher estrategista. Eu e você, como mulheres notáveis, temos que pedir ajuda do Espírito Santo para sermos estrategistas em tudo. No casamento, no trabalho, nos relacionamentos. E olha, eu vou falar para vocês, essa Covid foi ruim para muita gente. Para mim foi bom, porque Deus tem me tratado. Porque muitas vezes, por falta de não ter estratégia, eu afastei muita gente de mim. Que as pessoas não estão acostumadas muito com gente, né? Então, a pessoa estrategista, ela come pelas beiradas. E aí, Ester armou toda uma estratégia. Ela fez um jantar, fez questão de convidar o traíra do Amã. Depois, ali, ela marcou um outro jantar. E ali, né? Ela chegou e contou do documento que o marido dela assinou sem ler. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que vem para a gente assinar. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você assina, depois você fica descabelando, mas não leu, né? E ali, quando a Amã viu que o bicho ia pegar, ele foi lá querendo implorar lá para ela pedir a misericórdia do rei a favor da vida dele. O rei, eu acho que já estava no vinho, achou que a Amã estava querendo agarrar a mulher dele. Né? Você vê como Deus trabalha, deixou até o rei vendo coisa que não era. Não, você quer agarrar minha mulher? Você vai morrer. Né? E aí a gente sabe que a Amã morreu na forca que ele fez para enforcar o próprio Mardoqueu. Você sabe disso. Devemos exaltar Deus, mesmo quando Ele age silenciosamente.
e para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28 fala isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados com propósito. Eu e você, que somos mulheres notáveis, Deus nos chamou com propósito. Primeiro da nossa salvação e depois para que nós sejamos instrumentos dele na nossa casa, na nossa família, onde ele permitir que nós vá. Eu já preguei aqui que nós podemos ser instrumento de Deus até no caixa do mercado. Tudo depende da nossa sensibilidade, da nossa parceria com o Espírito Santo. Mas podemos ser instrumentos de Deus, né? Então, devemos exaltar. Hoje, eu ainda não dei meu testemunho, mas todo mundo sabe. Hoje, graças a Deus, os meus 3 filhos estão por aqui, né? E eu costumo dizer que filho deixa de dar trabalho, Rose, depois de 50 anos. Lá em casa eu brinco assim. É que ainda o Luiz é pequeno, né? A Luísa. Mas eu brinco que filho só vai deixar de dar trabalho depois dos 50 anos. Mas eu exalto Deus todo dia, gente. Todo dia. Quando eu vejo os meus filhos saudáveis, os meus filhos com saúde, foi Deus que cuidou deles. Foi Deus que cuidou deles. Então eu exalto Deus todo dia, eu glorifico o nome de Deus. Todo dia eu creio que Deus está fazendo uma grande obra na vida deles. É por isso que eu sou uma mulher notável. Porque eu podia já ter perdido a esperança. Mas a esperança, como disse o pastor Mário de Oliveira na live, nós não podemos perder a nossa esperança. Quem assistiu a live, a Júlia assistiu, né, Júlia? Ele falou que nós não podemos perder a esperança. A esperança nós não podemos perder. Que a nossa esperança é em Cristo. A nossa esperança está na palavra. Aí Esther tocou no cetro, né? Ou seja, quando Deus nos chama para realizar o seu propósito, nós devemos estar prontas para cumprir a sua vontade. Eu não sei, foi a pastora Márcia que pregou na quinta-feira passada sobre o propósito de Deus, né? Que Deus nos chama com propósito. Não foi? Então nós temos que estar preparada, porque Esther estava preparada. Ela estava preparada ali, cuidada com os olhos, com as especiarias. Com certeza, aquele eunuco dava as dicas para ela do que o rei gostava. Entendeu? Então, ali ela estava preparada. Quando ela tocou no cetro do rei, ela já estava preparada, sabendo o que ela ia falar, sabendo o que ela ia pedir, sabendo como ela ia agir, porque ela não podia chegar lá que nem uma louca. Sabe esse Amã aqui? É um sem vergonha, ele é isso, ele é aquilo. Não, ela tinha que ir com jeitinho. E aí o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele quer nos ajudar a ter esse jeitinho. Então, eu e você podemos ser mulheres como Esther foi. Mulheres notáveis. Mulheres que podem dizer como Neemias disse, quando a circunstância, quando as situações vêm e fala, para com tudo, larga tudo, não vai mais na igreja, não ora, não jejua. Você vai falar assim, não, eu não vou sair de onde eu estou, porque eu estou fazendo uma grande obra. E a obra que eu e você estamos fazendo é muito grande. É muito grande. Se você tem um olho que olha como Ló, você vai perder. Você tem que ter um olho igual a Abraão. Abraão ficou onde não tinha nada. Mas ele sabia que o Deus que estava com ele podia transformar o nada em tudo. Então, muitas vezes, a gente olha para a circunstância que estamos vivendo e não para o Deus que pode mudar a circunstância. Hoje, a Cláudia postou algo e o pastor ainda colocou embaixo, né? Disse tudo, né? Não interessa o tamanho do inimigo, né?
É isso aí. Não importa o tamanho do inimigo, o importante é Deus. É mais ou menos por essa linha. Porque a gente enfatiza muito a circunstância, o problema, a dificuldade. E esquecemos que o nosso Deus é maior que tudo isso. Você viu que daí eu já postei embaixo uma carinha, né? Isso. Problema não é a presença do inimigo, mas sim a ausência de Deus. Porque Daniel estava na cova com um monte de leão. Os leões eram os inimigos de Daniel. Mas uma coisa era certa, a maior era a ausência de Deus na vida dele. A presença de Deus na vida dele. Se Daniel tivesse a ausência de Deus, não ia ter nem osso no outro dia, quando o rei chegou lá e chamou ele. Né? E aí, gente, tudo isso foi resolvido. O que aconteceu? Foi ali feita a festa do Purim. É uma festa que até hoje é realizada na data, né? Na data aqui que aconteceu esse livramento do povo de Israel. E quando eu escrevia, Deus trazia no meu coração para dizer para você que eu profetizo na sua vida que a festa do Purim na sua vida ainda vai acontecer esse ano. Eu não sei o livramento, eu não sei o que tem para acontecer. Eu não sei o que você necessita, porque esse ano de 2020, a gente fala que é um ano que a gente nem sabe, né? Os dias. A pastora Márcia disse que hoje acordou, né? Porque a gente não sabe mais que dia é o dia. Esses dias eu vi uma criança que nasceu ontem, vai fazer 2 anos. A irmã Jane. Lá da Jane, lá, filha da... Oh, meu Deus, esqueci o nome dela lá. Mas já vai fazer 2 aninhos, a sobrinha da Aline. Falei, mas nasceu esses dias? Mas já vai fazer 2 anos. Olha, já vai fazer 2 anos. Então, eu não sei. De repente, você está falando, já está chegando a semana que vai entrar, já é dezembro. Mas Deus manda dizer que vai ter uma festa do Purim na tua vida. Que é a festa do livramento. Que é a festa da vitória. Que é a festa da resposta. Assim como teve para esse povo, através da vida dessa mulher notável, Esther. Deus geralmente usa mulheres para alcançar os seus propósitos, ao invés de intervir diretamente. Gente, na nossa vida, na Bíblia, se Deus quisesse operar, Ele não precisava usar ninguém. Mas Ele já começou desde Gênesis usando Eva. Tanto que Adão estava sozinho, ele fez Eva, aí Eva engravidou. Porque por onde que nasceu os filhos? Por Eva, né? Deus podia ter feito filho para Adão sem ter mulher. Ele já tinha feito Adão mesmo, arrancava uma costela, fazia um fio, arrancava outra, fazia outro fio, né? Apesar das pessoas estar tudo meio, né, estranho, mas Deus geralmente usa mulheres para alcançar os seus propósitos ao invés de intervir diretamente. Quem foi lá na tumba lá e viu que estava vazia? Mulher. Quem que lavou o pé de Jesus? Com as lágrimas, secou com os cabelos? Mulher. Quem que guardava tudo no coração desde que Jesus era pequeno? A mãe dele, não podia ser José? Aí era Maria, a mãe dele. Então, Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele usa a mulher. Então, você, quando vier a vontade de reclamar, porque eu nasci mulher, não reclama não, agradece a Deus, porque você é uma mulher notável, escolhida por Deus. Se coloque de pé. Eu estive falando com a Grace vai me ajudar. Esse louvor tem tudo a ver. Aí a Grace falou, mas pastor, o que você vai pregar? Eu falei, Grace, esse louvor tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Tudo a ver. Por isso presta atenção na letra. Fala com Deus. Toca no cetro do rei. Todos esses cultos que você veio, saiba que Deus agiu na tua vida. Foi como Esther. E cada dia que Deus ia tratando ela ali, cada culto de mulher notável que você veio, Deus tratou algo na sua vida. Você pode não estar vendo hoje,
Mas loguinho você vai ver. Eu vou estar orando por você. E você aí no louvor. Esse louvor fala muito. Essa história aqui. Do povo de Israel. Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar por você. E lembre que assim como Esther. Você pode ser usada por Deus. Para fazer coisas grandes. Ainda que seja uma coisa pequena que você faça. O desfecho da história quem dá é Deus. Não é você. Não é eu. É Deus. Então faça. Eu sei. Oh Deus, em nome de Jesus. Sempre estás comigo. O livro de Esther é um livro que não fala do Senhor em nenhum momento. Mas é um livro que o Senhor se manifesta de uma forma grandiosa. E o Senhor usou essa moça de uma forma tremenda, Pai. Para dar livramento para todo um povo. Assim como há mulheres aqui nessa noite. Mulheres que o Senhor escolheu. O Senhor separou com propósito. Mulheres com histórias diferentes. Mas o que nós fomos lá atrás, para o Senhor não importa mais. O que interessa hoje é o que nós somos. Mulheres lavadas e remidas no sangue do teu Filho Jesus. Mulheres que o Senhor tem um propósito. Mulheres que têm que saber que todas as coisas, Pai, que acontecem na nossa vida, até aquelas que nos fazem chorar, coopera de alguma forma para que nós sejamos mulheres notáveis, mulheres melhores para essa sociedade que está carente, Senhor, de mulheres que sejam notadas não pelo corpo, não pela roupa, mas pela luz de Jesus, pelo perfume de Cristo que exala de nós, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito, Senhor, de olhar situações adversas e saber que o Senhor é poderoso para mudá-las. Pai, visita cada mulher que está assistindo essa live nesse momento. Cada mulher, Senhor, que está em casa assistindo essa live, eu profetizo, Senhor, que a festa do Purim vai acontecer nessa casa, nesse casamento, na vida desse jovem que essa mãe tem orado, assim como Esther tocou no cetro do rei, que esta mãe, ela continue crendo na oração dela intercessória, que o Senhor Deus é poderoso para mudar a história desse filho, Pai, que Ele pode transformar esse filho, que ela não desista, que ela não pare em nome de Jesus, que em breve ela dará testemunho do milagre na vida desse filho. Eu peço que o Senhor abençoe essas mulheres que estão aqui nesta noite, Pai querido. Que o Senhor abençoe a família delas através da vida delas. Que assim como Esther foi um instrumento ali para a vida do tio dela, Mardoqueu, e para todo o povo de Israel, essas irmãs, mulheres notáveis, serão como Esther, mulheres usadas pelo Senhor na intercessão, para trazer livramento dentro da família dela, trazer os familiares, a parentela delas, parentes que elas não veem, mas elas têm orado, parentes que elas acham até que já morreu, mas o Senhor há de trazer surpresa para muitas dessas mulheres, Pai querido, que essas mulheres continuem crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, no que a Tua palavra diz. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi cada uma de vocês com um propósito de serem instrumentos do meu Santo Espírito, independente da circunstância que possam estar vivendo, que vocês continuem exaltando o Senhor e dizendo que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para todo sempre. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade, pela vida da pastora Márcia, pela vida do meu pastor. Eu agradeço e louvo pela vida deles, Pai, que eles possam viver a festa do Purim ainda nesse ano de 2020, independente de todas as circunstâncias, independente de todas as dificuldades, que eles possam ver, Pai querido, em nome de Jesus, todas as forcas preparadas por Armã caindo por terra em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja exaltado neste altar, por tudo
que o Senhor vai fazer, por tudo aquilo que o Senhor prometeu que vai fazer, e o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor cumpre a tua palavra, independente de circunstâncias adversas que se levantem. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço, irmãs, mulheres notáveis, Esther do Senhor, que vocês aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Que vocês saibam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas, as boas, as mais ou menos, as que fazem rir, as que fazem chorar, as que fazem perder, as que fazem ganhar, é tudo para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para Ele. Aplaude e glorificam esse Deus maravilhoso que faz todas as coisas, é todas. Aleluia! Daqueles que te amam.